A paz do Senhor, amada igreja. Boa noite a todos. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no segundo livro das Crônicas de Israel dos Reis. Segundo Crônicas, capítulo de número 29, no versículo 4 e o versículo 5. Nessa manhã nós fomos ministrados pela palavra de Deus com a instrumentalidade do pastor Joel Estevanato, e foi um tempo muito precioso da graça, da palavra nos instruir. E além de tudo aquilo que o pastor Ricardo Andrade já mencionou do que aconteceu, presença de Deus marcante e visível, assim como nesta noite. Sei que Ele te trouxe aqui para falar ao teu coração, para ministrar aos nossos corações, e a minha oração, o meu desejo, é que ao terminar desse culto, quando você passar por essas portas, para que você volte para a sua casa, você volte impactado pela palavra de Deus. Deus, Ele faz uma obra em nossas vidas para fazer através das nossas vidas. E Ele tem um propósito eterno na sua vida. Ele quer usar você nesse tempo, Ele quer usar você nessa geração. Ele quer restaurar todas as áreas da sua vida para que o milagre dEle venha a ocorrer na sua vida e na vida de tantos outros. O livro de 2 Crônicas, capítulo 29, versículo de número 4, diz assim: trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhe disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro. Te convido a orar nesse momento. Espírito Santo, eis aí o teu povo, a tua igreja, o teu rebanho. Eu sei que, assim como pela manhã tu usaste teu filho para edificar aquelas pessoas que aqui estavam, nesta noite, da mesma forma, eu creio que teu Espírito Santo vai edificá-los. Sei que tua palavra, ela é espírito e vida, e ela pode produzir aquilo que nenhuma outra situação pode fazer no coração do ser humano, a não ser o poder da tua palavra, que penetra e conhece a divisão da alma e do espírito. Venha falar conosco, ateia o teu fogo no nosso coração, motiva-nos através do poder do teu espírito, e eu me coloco nas tuas mãos como sempre para dizer: eis-me aqui, eu dependo de ti, eu preciso de ti, e que o Senhor possa me fazer um canal, um instrumento, Senhor, para edificação, compartilhando aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu oro na autoridade do nome que é sobre todos os nomes, do nome de Jesus. Amém e amém. Sentem-se, por favor. Glória a Deus. Nós estamos dentro de uma série falando e tratando a respeito com tantos exemplos maravilhosos do rei Ezequias. Já há alguns domingos nós temos sido ministrados sobre situações que aconteceu aproximadamente lá entre 700 e 800 anos antes de Cristo. Um dos maiores avivamentos que o Reino Sul já desfrutou, principalmente a cidade de Jerusalém. No período em que Deus levanta, aos 25 anos de idade, o rei Ezequias vai ser um canal de Deus para um dos moveres extraordinários sobre aquela cidade, sobre aquele reinado, no contexto do Reino Sul, que estava sobre a monarquia e responsabilidade do rei Ezequias. Deus vai trazer um avivamento maravilhoso. Deus vai fazer uma obra extraordinária. Totalmente o oposto daquilo que o rei anterior de Judá havia se colocado e disposto a realizar. Independente de Deus, vivendo uma vida totalmente afastada do que Deus tinha para a nação israelita. E Ezequias, mesmo sendo filho do rei anterior, Acás, que era seu pai, ele se dispõe a ter um compromisso e fazer uma aliança com Deus, para viver uma das maiores reformas
produzindo um tempo de uma manifestação de Deus sobre aquela cidade, aquela localidade, em que seria marcado na história, talvez se não fosse o mais significante rei, seria um dos maiores reis dentro da história. Quando ele assume o governo e ele assume o reinado, ele tem na mente, como fomos ministrados, que tudo na nossa vida tem uma causa e a causa é espiritual. E nós precisamos entender que a nossa vida, ela tem a sua importância, a sua significância em Deus. Por isso a minha atenção deve estar voltada para a minha vida espiritual, porque a minha vida espiritual, ela me faz viver uma vida com Deus e me proporciona uma vida eterna, uma vida após a morte, para viver o melhor de Deus, não só nessa terra, mas também com a eternidade com Ele. E ele entende isso, entendendo isso, ele está disposto a fazer uma reforma, e essa reforma vem através de restaurações que ele vai fazer. Porque o reinado anterior trouxe consequências todas as vezes que fazemos como Acais. Desejamos ser independentes de Deus, teremos que colher as nossas próprias consequências essas sem Deus. Consequências essas que serão fruto de uma carnalidade que pode ter até uma ação espiritual maligna, diabólica, para trazer tormentos e causar situações adversas, como tempestades e destruições na nossa vida. Agora, quando você faz como Ezequias, que entende que tudo é espiritual, e ele está disposto a reformar totalmente o culto, a adoração, e fazendo aliança com Deus, as consequências da sua ação, da ação de Ezequias, serão consequências por Deus. Porque todas as vezes que nós nos alinhamos àquilo que Deus quer, e aquilo que Deus quer realizar, pode ficar tranquilo que a colheita vai ser totalmente dentro da responsabilidade de Deus. Ele identificando que tudo era espiritual. Na semana passada, apesar de nós não termos sido ministrados no culto sobre esse assunto, posteriormente o pastor Joel preparou um material e durante a semana fomos ministrados através dos devocionais que tivemos aqui na Mandaqui Online. Nós aprendemos a respeito da restauração do templo, a importância da restauração do templo, a importância de como eu e você devemos nos restaurar, assim como o templo, de uma forma de construção material, havia a sua significância da reforma, a reforma na nossa vida, a importância disso. E hoje o tema dessa semana, como o pastor Joel já ministrou e o Espírito Santo trouxe a iluminação para ele há um ano atrás, é a restauração do ministério. Todas as vezes que Deus fizer e realizar algo na sua vida, Ele vai também te usar para realizar através da sua vida, porque as estruturas são importantes. As estruturas têm a sua relevância, as estruturas são fundamentais, mas o avivamento vem em pessoas, para cumprir o propósito eterno de Deus. O avivamento vem em pessoas. As estruturas são importantes, a restauração do templo era importante. A Bíblia faz menção que ele abre novamente a porta, os portões da casa do Senhor e repara, isso era importante. O templo agora aberto, mas o templo funciona, as coisas têm o seu lugar com o funcionamento do Espírito de Deus através da vida das pessoas. Dentro da reforma e avivamento que estava acontecendo em Jerusalém, através do rei Ezequias, o processo das restaurações eram necessários após a abertura do templo. Vem a restauração do ministério, ele precisa agora daquelas pessoas que iriam fazer acontecer as coisas no templo, que eram estabelecidas por Deus. Porém, por causa de Acás, os levitas e sacerdotes estavam vivendo a sua própria vida. Os levitas e os sacerdotes já não estavam mais com os compromissos voltados com aquilo que Deus tinha estabelecido e separado a vida deles. Sabe, hoje é tão difícil porque parece que essa síndrome, ela continua muitas das vezes no contexto da igreja. Ainda que eu entenda que na nova aliança,
todas as pessoas envolvidas no reino, que nasceram de novo, que se tornaram discípulos amados de Jesus, todas essas pessoas, sem exceção, seja os mais novos ou os mais velhos na fé, todos nós somos chamados para exercer o sacerdócio, o ministério. Todos nós temos o serviço para realizar através da nossa vida, porque, como eu disse no início, Deus opera na minha vida para fazer através da minha vida, e a igreja, ela é uma instituição divina, poderosa, ela é indestrutível, mas Deus age na igreja através de pessoas que se disponibilizam a cumprir o ministério, o serviço e o chamado que Ele tem numa totalidade. Ainda que venhamos entender que o governo da igreja é estabelecido sobre homens que Deus coloca, porque a Bíblia diz que para o ministério o Senhor Jesus designou alguns, mas na função sacerdotal de trabalharmos, de exercermos o chamado de Deus, toda a igreja é sacerdotal. Aí entra aquilo que eu disse, que parece que a igreja está vivendo uma síndrome, a síndrome de Israel, a síndrome desses levitas e sacerdotes da época do rei Ezequias. A síndrome de Israel na época de Moisés, quando Deus desejou fazer com que toda a nação inteira de Israel, se tornassem uma nação sacerdotal. Todas as tribos poderiam ser e se tornarem tribos sacerdotais, uma tribo que estava envolvida na coletividade, formando um Israel sacerdotal para abençoar as demais nações. O problema está que aquele povo que saiu do deserto, eles resolveram terceirizar. O que é terceirizar? Aquilo que era responsabilidade de todos, eles colocaram apenas sobre Moisés. Quando Deus os convida a santificarem, quando Deus os convida a se purificarem para ter um encontro com Ele no Monte Sinai, Deus iria ali fazer o pacto com eles, a fim de que eles pudessem se tornarem sacerdotais e abençoar na totalidade, sem divisões, o propósito que Deus queria fazer naquele tempo sobre as demais nações, sendo referencial. Mas quando Deus vem com trovões, Deus vem com relâmpagos, Deus vem com a nuvem da sua presença, Deus vem com som. Imagina o Monte Sinai fumegando, era fogo, fumaça da glória de Deus, a unção de Deus descendo, aquele monte estava estremecendo, o povo ficou com medo de falar com Deus, e disseram: Moisés, fala tu em nosso lugar, para que nós não morramos. E é isso que nós temos vivido nos dias atuais. Pessoas que não querem se envolver no sacerdócio, pessoas que não querem ter um compromisso com Deus para cumprir através da sua vida o propósito de Deus. Pessoas que querem apenas o fazer de Deus em minha vida, mas não querem o fazer de Deus através da minha vida, querem que outros façam. E é isso que acontece nos nossos dias, porque parece que o ministério é só no púlpito, parece que o ministério é só do eclesiástico, parece que o ministério é só de pessoas que foram chamados com dons específicos, às vezes até para pregação ou para canção, e é isso que se faz do ministério. Não! O ministério é muito mais do que isso. O ministério é algo que é real na sua vida. Desde o momento que você acorda, você vai ser um instrumento de Deus para cumprir um propósito na vida de alguém. Deus conta com você. Diga comigo: Deus conta comigo. Oh, meu irmão, Deus conta com você. Você é uma bazuca espiritual na mão de Deus. Você não sabe o potencial que você tem dentro de você. Eu não sei como você imagina o Deus que habita na sua vida, como Ele é. Eu quero dizer algo para você: o Deus que habita na minha vida é um Deus poderoso, imutável, é o soberano das nações. Não há ninguém como o meu Deus. Ele é poderoso, Ele é o único e verdadeiro Deus. Ele é Senhor absoluto. A igreja é feita de pessoas, não adianta estruturas sem pessoas. Mais importante do que as estruturas são as pessoas. E pessoas fazem o reino de Deus acontecer através do Espírito Santo que habita em nós. O rei Ezequias sabe disso. Ele abre as portas do templo,
E o interessante é que ele traz agora para cumprir, dentro da reforma e a restauração, e um dos maiores, Ronaldo, maiores avivamentos que viveria Jerusalém naquela época, ele traz os sacerdotes e os levitas, e hoje pela manhã, que isso, né, Deus, trazer essa iluminação na cabeça, na mente, no coração do nosso pastor, na Praça Leste, no leste que significa a presença de Deus, o leste que nos leva mais para próximo de Deus. Então reúne-os na Praça Leste. Então a primeira coisa que ele faz é o quê? Além de abrir as portas para a restauração do templo, agora precisa dos ministérios, precisa de pessoas que foram tratadas por Deus, e agora Deus vai usá-las. O que ele faz? Aquelas pessoas que estavam afastadas devido à incoerência administrativa de Acais, esses sacerdotes e levitas são chamados agora para realizar, assim como Deus chamou você. Deus chamou você, você não é engano, não. Deus sabe quem você é, meu irmão. Você pode dizer que não é nada, mas Deus diz que você é sim. Você pode se achar que não é ninguém, mas Deus acha que você é alguém. Ele te ama tanto, Ele te chamou para cumprir a sua vontade através da sua vida, que Ele ofereceu o melhor que Ele tinha no reino dos céus para a sua vida, para mudar a tua história, para fazer de você um sacerdote real. Ele entregou Jesus na cruz para morrer pela sua vida, para que o sangue dele entrasse em você, limpasse você, purificasse você, cobrisse todos os seus pecados e limpasse você dos seus pecados, para fazer através de você um instrumento dele. Você é um instrumento de Deus, você é um instrumento de Deus. Deus te chamou, Deus te escolheu para que você seja um instrumento dele nessa geração. Joga o cabelo para o lado e diga glória a Deus. Meu irmão, você tem que valorizar o que Deus valoriza, você tem que apreciar o que Deus aprecia. E Deus vai trabalhar na vida desses sacerdotes, na vida desses levitas e nos demais moradores de Jerusalém, porque o avivamento acontece em pessoas. Você pode repetir comigo? O avivamento acontece em pessoas. Muitas das vezes, depois que acontece o avivamento nas pessoas, podem acontecer até numa instituição ou numa nação. Como eu disse, Jerusalém iria desfrutar de um grande avivamento coletivo, porém começou na singularidade de cada pessoa envolvida para o ministério no serviço do templo. Comece em você. Comece em você, o fogo começa em você, o fogo começa em você, o fogo começa em você, o fogo e a glória vem sobre você. Deus começa a trabalhar na vida de alguém, Deus começa a trabalhar no seu coração, começa em você, aí vai se alastrando, aí vai crescendo, aí vai se tornando algo que é plural, mas primeiro acontece na singularidade de cada um. Não terceirize aquilo que Deus chamou para você fazer. Não terceirize. Não, é melhor que ele faça. É melhor que ela faça. Não terceirize aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Não se ache um simples qualquer. Se ache alguém especial, porque Deus escolheu morar em você, para trabalhar através da sua vida. Isso é digno de você valorizar-se. Isso é digno de você ter um apreço pela tua vida. Isso é digno de você se sentir uma pessoa de bem com a vida. Isso é digno de você botar para fora a depressão, a angústia, tudo aquilo que vem para te botar para baixo, tem que sair no nome de Jesus, meu irmão. Por quê? Porque você é uma obra-prima de Deus e Deus quer usar você. Agora, quando terceirizamos e nós não nos envolvemos e achamos que é para o outro, nós estamos precisando de uma restauração no ministério. Quando falo de restauração de ministério, estou falando de todos nós inseridos. Sempre há algo para Deus fazer através de alguém. Alguém que se disponibilize.
Alguém que não tenha patentes, não, eu tenho que ter uma patente, eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou vice-deus, aí tudo bem, aí Deus vai fazer. Não, rapaz, são pessoas simples. Se nós olharmos a escolha de Deus, através do apóstolo Paulo, ele vai dizer algumas coisas que talvez vai nos incomodar, mas é a grande realidade. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, Deus escolheu as coisas vis desse mundo, Deus escolheu você, meu irmão, Deus escolheu você, minha irmã, então valorize. Glória a Deus. Trouxe os sacerdotes e os levitas e os reuniu na Praça Leste. Eu aprendo que a restauração do ministério, pessoas que estão precisando de uma restauração. Talvez você esteja aqui e está dizendo, pastor, eu estou dentro dessa, eu estou fazendo, eu estou trabalhando, eu estou servindo, Deus operou na minha vida, está fazendo através da minha vida. Glória a Deus, continua assim. Mas talvez você esteja aqui e esteja dizendo, pastor, na verdade, eu não estou fazendo nada, eu não me envolvo com nada. Eu vejo na igreja os ministérios, eu vejo as oportunidades que eu posso ter para servir em áreas, mas eu estou parado, eu não faço nada. A minha vida é vir para a igreja, ir embora para casa. Em casa eu continuo o mesmo, no meu trabalho eu sou o mesmo, eu não fluo nada, não há nada que venha através da minha vida, eu não sou um canal para nada. É com você que eu quero falar nessa noite, é com você que o Espírito Santo quer tratar também. Apesar de mesmo que você esteja já fazendo algo, Deus trata com você, mas Deus quer tratar com você para despertar você que não está envolvido, cumprindo aquilo que Deus chamou você para fazer. Seja você um pedreiro, um dentista, uma dona de casa, uma diarista, seja você uma secretária, seja você uma professora, diretora, seja você um cobrador de ônibus, ou que trabalhe no Andorinha, ou no Trimais, seja você um motorista de aplicativo, seja você um motorista de metrô, seja você quem for, Deus tem uma obra para realizar na sua vida e através da sua vida, meu irmão. Ninguém pode passar por turista na tua vida. Você tem um cheiro que o inferno estremece quando sente. Você tem o perfume de Cristo. Você é carta do Senhor Jesus, meu irmão. A restauração do ministério começa com a postura em reconhecer a direção de Deus através do seu escolhido. A restauração do ministério acontece e começa com uma postura de quem vai ser uma pessoa usada por Deus, de reconhecer a direção de Deus através do seu escolhido. Porque você vai ver no versículo de número 5, ele vai dizer, escutem, o rei Ezequias está dizendo, ele diz, escutem levitas. Quem estava dizendo isso? Ezequias. Os levitas, os sacerdotes precisavam reconhecer a autoridade espiritual na vida de Ezequias. Deus sempre que vai fazer ao novo na nossa vida e trazer um avivamento, Ele vai fazer através dos seus servos. E é importante isso, meu irmão, você reconhecer a autoridade de Deus na vida das pessoas. Pessoas que não estão envolvidas no ministério, são pessoas que não estão escutando aquilo que Deus está dizendo através dos seus escolhidos. Pessoas que Deus levanta numa nação, Deus levanta numa igreja, Deus levanta numa localidade, movidas por Deus e cheias do Espírito Santo. Há pessoas que não gostam de se submeter, preferem viver um ministério solo, até porque solo não vai ser ministério dentro da instituição igreja, vai ser uma vida independente. Deus não trabalha na independência. Os levitas e sacerdotes, eles precisavam reconhecer a direção de Deus através do seu escolhido rei Ezequias. Nós precisamos reconhecer o que Deus tem falado na nossa igreja, na nossa vida, através do anjo da igreja. Nós precisamos reconhecer aquilo que Deus está direcionando, nós que estamos todos envolvidos, através daquilo que Deus levantou para levar-nos a viver um propósito coletivo dentro de uma missão.
Se nós não reconhecermos os escolhidos de Deus, nós não teremos uma restauração no ministério. O que seria de Paulo se não reconhecesse Barnabé? O que seria de Timóteo, Lucas, João, Marcos, Priscila e Áquila, Apolo, Tito, Filemon e outros, se não reconhecessem Paulo? O que seria de Eliseu, se não reconhecesse Elias? O que seria do rei Ezequias, se não reconhecesse o profeta Isaías, que era contemporâneo dele, e trazia as palavras de Deus na vida do rei Ezequias? Deus sempre escolhe alguém para colocar sobre um propósito dele, que vamos viver numa coletividade com avivamento. Aqui nessa noite está o pastor Joel, que Deus escolheu para ser o anjo da igreja, para dar um direcionamento na nossa vida. E o que ele diz para você: se envolva com Deus, reconheça isso, se aproxime de Deus, cresça na graça, cresça no conhecimento, reconheça que tudo é espiritual, restaure o templo e restaure o teu ministério, se envolva nas coisas de Deus. Pessoas que se afastam do serviço são pessoas que não reconhecem a autoridade espiritual de pessoas que Deus levanta. Josafá vai viver um tempo de milagres. Josafá vai viver um dos maiores livramentos no seu reinado. E uma das coisas que Josafá reconhece é exatamente as pessoas que são levantadas por Deus com um propósito. No livro de 2 Crônicas, que estamos nele, no capítulo 20 e no versículo 20, que fala-nos de uma batalha que estava envolvido Judá, o reino sul, e o seu rei era Josafá, e ele tinha profetas ao seu redor que também liberavam palavras sobre a vida dele, e ele vai ter um ministério próspero e vai ver um dos maiores livramentos da história através do louvor que ele põe para o povo de Israel fazer. O versículo 20 vai dizer assim: na manhã seguinte levaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escute, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creia no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Agora, leia comigo esta parte que está em amarelo. Vamos juntos? Quando você reconhece o profeta do Senhor, quando você reconhece a autoridade espiritual que Deus levantou, o que vai acontecer na tua vida? Você vai ser bem sucedido. É a palavra de Deus, é o Senhor que disse isso. Hebreus capítulo 13, versículo 7, na versão NVT, vai dizer: lembre-se dos seus líderes que lhe ensinaram a palavra. Tem que lembrar, trazer o ensinamento. Estamos debaixo de uma palavra profética anual. Assim diz o Senhor, eu quero isso para a minha vida. Começamos uma semana da leitura bíblica. Eu vou comer a palavra, eu vou ler. Está vindo direcionamento. É Deus tratando com a igreja. É Deus nos levando a um avivamento que talvez jamais tenhamos experimentado de uma forma coletiva e também singular. Agora, para isso precisamos reconhecer. Hebreus capítulo 13, versículo 17 vai dizer: obedeça a seus líderes e faça o que eles disserem. A terceirização do ministério faz a gente ser independente, egoísta. Eu não faço o que o meu líder está dizendo, eu faço o que eu quero. Eu me submeter a homens, jamais. Não entendem o sistema de Deus. Não entendem que Deus tem a sua instituição universal, infalível e poderosa, mas estabeleceu pessoas para estar dando direcionamentos. E só acontece uma restauração no meu ministério quando eu estou debaixo de autoridade de alguém. Não há ninguém no corpo de Cristo que deva viver uma vida independente. Todos nós estamos debaixo da autoridade espiritual de alguém e a gente precisa se submeter. Deus te trouxe para essa igreja, ela tem uma missão, e essa missão você tem que se envolver nela, tem um propósito, e nesse propósito você tem que se envolver nisso.
tem ações e você precisa se envolver em ações, mas não é só para a igreja, é para o dia a dia. Você ser bem sucedido no dia a dia, você ser um instrumento de Deus no dia a dia, é ser um instrumento de Deus no seu trabalho, é ser um instrumento de Deus nas suas funções, é ser um instrumento de Deus aonde quer que você esteja, debaixo de uma cobertura espiritual, levando o reino de Deus. Segundo, a restauração do ministério é realizado com comprometimento dos valores estabelecidos por Deus. Só tem restauração ministerial pessoas que estão comprometidas com os valores estabelecidos por Deus. Porque além de reconhecer a autoridade espiritual vai liberar uma direção. Ele diz assim: santifique-se agora. O que é isso, santificar? Eu não faço as coisas para o reino de Deus como eu quero, como eu penso. Tem que ser do jeito de Deus. Ezequias sabia disso. O rei Ezequias sabia que era do jeito de Deus. E do jeito de Deus é nos valores estabelecidos por Deus, tem que ser da maneira dele. Quando o Senhor diz através do rei Ezequias, dizendo: santifique-se agora, Ele está dizendo: sejam diferentes. Pessoas que estão trabalhando e cumprindo aquilo que Deus chamou para fazer, tem que entender que você é de outro mundo. Você é de outro mundo. Eu não estou te chamando de extraterrestre, mas eu estou dizendo que você é um ET. Eu estou dizendo que você é de outro mundo. O teu reino não é daqui. A tua pátria não está aqui. Você tem que entender que você é diferente. Quando eu me santifico, eu vou trabalhar agora dentro do reino, cumprindo a missão da maneira que Deus estabeleceu. É do jeito de Deus que eu vou cumprir as coisas do Senhor. Eu tenho que entender que eu não sou da forma desse mundo. Esse mundo, ele jaz no maligno. Eu sou de uma outra forma. A metamorfose da minha mente, houve uma mudança metamorfósica, e essa mudança me transformou em uma nova criatura. Eu sou filho de Deus, e agora eu me converti. Pelo fato de ter me convertido, eu agora estou na contramão do mundo, e por estar na contramão do mundo, é do jeito de Deus, é diferente, não é da maneira que eu penso, vai vir em direção. É saber que eu sou separado. É saber que aquilo que o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, que eu já mencionei aqui no capítulo 2 e no versículo 9, que eu sou diferente, eu sou santificado, eu não sou igual a qualquer um, eu não sou ordinário, eu sou extraordinário, porque o Espírito de Deus mora na minha vida. Pedro diz o que na primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 9? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que hoje chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é diferente. Você é santificado, você tem que reconhecer e se comprometer com os valores do reino de Deus. Ezequias está dizendo para eles: olha, escutem, vamos se santificar, porque é do jeito de Deus. As coisas para acontecerem e influir através de nossas vidas tem que ser do jeito de Deus. É assim, irmão, todas as áreas da nossa vida. E por você ser diferente, você tem que ter essa consciência interna dentro de você, que Deus escolheu você para que você sirva e seja um ministro dele. No capítulo de número 29, no versículo 11, se você puder ler comigo, ou se quiser colocar na tela, por favor, vai dizer: meus filhos, não sejam negligentes, pois o Senhor, o que Ele fez? Ele escolheu você. Essa certeza de escolha tem que ser mais do que uma canção. É você saber que Deus escolheu você. Agora, Deus não escolhe ninguém à toa. Deus não está brincando de escolha para você estar aí, vivendo a vida, socando no ar. Deus escolhe pessoas para cumprir um propósito. E Deus escolheu você para quê? Para servi-lo, para servirem.
Eu gosto muito de uma frase que eu leio num material que o pastor Joel manda para a gente no treinamento, que fala que a materialização do amor de Deus, ela se realiza através de pessoas que estão servindo e amando. Quando eu sirvo, quando eu amo, eu estou materializando o amor de Deus. Deus me escolheu para servir, para servi-lo, para ministrar diante dele e para me servir e ministrar diante de pessoas. Foi isso que ele me escolheu, para servir. Você tem que servir. Sirva cada um naquilo que foi chamado. Eu estou servindo aqui no púlpito, o pastor Joel serve no púlpito, na administração e presidência, o pastor Ricardo serve no púlpito, pregando a palavra de Deus, aos irmãos que servem nas estruturas da igreja. Você serve naquilo que você foi chamado, você serve como diarista quando está fazendo a sua limpeza, você serve como contador quando está trabalhando nas exatas, você serve como engenheiro, você serve como advogado, você serve como enfermeiro, você serve como aposentado, você serve como aposentado. Você serve no raio de ação que Deus colocou você. Agora é importante servir. Pergunte para o irmão que está do teu lado: você está servindo, irmão? Imagina, né? Isso era motivo de orgulho do cristão. Estou servindo. Quem que você está servindo? Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por quê? Ele me escolheu. Isso não é para deixar o narizinho empinado? No bom sentido, não vai se ficar todo metidinho demais aí, que aí você tem que se estacionar em Jeremias 18 e ficar lá parado. Agora, isso tem que trazer satisfação, porque é uma dádiva. E Ele não só te escolhe, como Ele te chama para servir, mas Ele te torna ministro. Ministro. Quem é você? Ministro de Deus. Ministro de Deus não é só aquele que está pregando, não. Ministro de Deus são todos aqueles que estão envolvidos no sacerdócio, porque o ministro é aquele que trabalha, é aquele que faz, aquele que cumpre, aquele que ministra perante Deus e ministra perante as pessoas. Restauração do ministério vem quando você sabe que você é diferente. Você tem que caminhar debaixo de uma direção, você tem que caminhar debaixo de uma liderança, você tem que caminhar debaixo de um anjo da igreja, porque você está dentro da estrutura da igreja, mas você sabe que Deus escolheu você para que você seja um ministro, porque tem coisas que só você pode fazer através da ação do Espírito Santo. Tem pessoas que são alvos do amor de Deus, que são escolhidas por Deus, para que você seja um instrumento dela. Eu não consigo ir lá no seu trabalho, falar do amor de Deus, mas você está lá, e lá você pode ser uma luz no meio das trevas. Eu não consigo ir lá no seu trabalho, de repente, de frentista de um posto de gasolina, mas você está lá com cada sorriso, abastecendo o carro, e o cliente chega, de repente, você, com o seu sorriso, pode trazer uma mensagem do amor de Deus ao coração desta pessoa. Você é o ministro de Deus, você foi chamado por isso. Eu já encerro colocando o terceiro ponto para que nós tenhamos o ministério restaurado. O primeiro é reconhecermos a autoridade espiritual que Deus escolhe alguém e coloca sobre nós. O segundo é saber que nós precisamos estar comprometidos com os valores do reino. E o terceiro, a terceira restauração vem dentro da frase do rei Ezequias dizendo: tire do santuário tudo que é impuro. A restauração do ministério acontece através de ações que removam tudo que possa atrapalhar o fluir de Deus na nossa vida. Do jeito que aquele templo estava, não tinha como as coisas darem certo. Tinha que limpar, tinha que purificar, eles tinham que tirar tudo aquilo que era impuro. Para que nós tenhamos o ministério restaurado, nós precisamos remover tudo aquilo que atrapalha. Tem muita coisa que atrapalha. Talvez o teu futebol tenha atrapalhado o fluir de Deus na sua vida. Não é errado jogar uma bolinha, meu amigo. É bom demais jogar bola ao lado do Regiane é coisa boa, é ver um craque jogando. Jogar bola é uma coisa saudável, mas quando isso toma o lugar de Deus, e o serviço de Deus, isso passa a ser uma idolatria, e isso vai trazer prejuízo na ação de Deus na minha vida, no fluir de Deus na minha vida.
Às vezes, a vida conjugal pode ser, muitas das vezes, um atrapalho, quando colocamos acima de Deus os nossos cônjuges, quando colocamos os filhos acima de Deus. O tempo, quando nós não sabemos administrar o tempo e nunca temos tempo para fazer nada para Deus, ele acaba sendo uma impureza, porque nós não nos organizamos. Nós temos tempo para tudo, nós temos tempo para trabalhar, nós temos tempo para limpar a casa, nós temos tempo para viajar, nós temos tempo para comprar, nós temos tempo para vender, nós temos tempo para estar no shopping, nós temos tempo para ir ao supermercado, mas nós não temos tempo para Deus. Nós precisamos administrar, porque isso começa a ser uma impureza que eu preciso remover de uma forma administrativa, para que o fluir de Deus aconteça através da minha vida. Paulo escreve à igreja em Tessalônica, no capítulo 4, no versículo 7, ele vai dizer: pois Deus não nos chamou à impureza, e sim para ser separado, diferente, santificado. Tem coisas, irmãos, que são impuras e vão impedir que venhamos desenvolver o ministério e servi-lo, e ainda vai nos tirar dos céus. Eu quero que os irmãos da tela coloquem, por favor, Marcos capítulo 9, versículo 42 até o 48, situações que estão na nossa vida que precisamos arrancá-las, que precisamos tirar, porque está como um sanguessuga, está como uma ferida aberta, sugando a nossa unção e impedindo o fluir de Deus na nossa vida. O Evangelho se escreveu segundo São Marcos, capítulo de número 9, versículo 42 ao 48, vai dizer: e se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada ao mar. E se a sua mão leva você a tropeçar, corte. O que você precisa cortar na tua vida? Pois é melhor você entrar aleijado na vida do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se seu pé leva você a tropeçar, corte. Onde você tem ido, que tem feito você tropeçar? Onde você tem colocado a tua mão, que tem feito você tropeçar? Corte. Pois é melhor você entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se seus olhos, onde você está colocando seus olhos? O que tem entrado na tua vida? Porque os olhos são as portas da entrada da alma. Os seus olhos levam você a tropeçar. Arranque, porque isso é impuro, está trazendo prejuízo, está contaminando. Não há o fluir e o mover de Deus através da sua vida. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor que você entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Isso é muito sério, isso é muito sério. Nós precisamos arrancar tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que atrapalha o mover de Deus e o fluir de Deus na nossa vida, e impede-nos a restauração do ministério, para que Deus não só faça em nossa vida, como Ele quer fazer através da nossa vida. Hoje você tem a escolha de você continuar vivendo a sua própria vida, ou você viver a vida que Deus proporciona a você através do propósito dEle, daquilo que Ele planejou para você. Há muita gente que precisa ser alcançada, há muitas coisas que precisam ser realizadas através da sua vida. Depende de você. Estamos dentro dessa semana, restauração do ministério. Que Deus ateie o fogo do seu espírito no seu coração. Que Deus ateie o fogo do seu espírito na sua vida, a fim de que você, fluindo esse mover de Deus, você esteja disposto a contribuir dentro de uma coletividade naquilo que Deus está realizando na vida da nossa igreja local. Quero convidá-los a se levantarem, por gentileza, por favor, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Eu quero orar com você e por você nessa noite, no nome de Jesus. Feche seus olhos, com a mão dada. Doce Espírito Santo, nós entendemos já há algumas semanas que tudo é espiritual. Tudo.
na vida conjugal, na vida familiar, na vida financeira, na vida profissional, as emoções, até mesmo a condição física, tudo é espiritual. Bom é, Senhor, como Ezequias, que resolveu fazer uma aliança contigo. Quem sabe, Deus, nessa noite existam pessoas, e eu sei que existe, porque esta é a tua palavra, e a tua palavra não volta vazia, que precisam, ó Deus, fazer uma restauração contigo, uma aliança, Senhor Deus, para tirar tanta coisa que está atrapalhando o teu fluir e o teu mover, através da vida desta pessoa. Tantas coisas que estão atrapalhando, Deus, tanta coisa que precisa ser arrancado. Ah, Deus, as ações, como a mão que precisa ser arrancada, as ações que estão levando esta pessoa a lugares que elas não deveriam estar, e precisa arrancar um dos pés, Senhor, como a tua palavra nos ensina através de Jesus, ou dos olhos, aquilo que estamos colocando os olhos, seja na internet, seja na televisão, seja através de uma série, seja através daquilo que está entrando dentro da nossa alma, Senhor, que precisa ser arrancado. Purifica-nos, Deus. Purifica-nos, Senhor, assim como Isaías orou dizendo: traz uma brasa viva do altar e coloca, Senhor, nos nossos lábios, Senhor, coloca, Senhor, purifica, que hoje seja a noite de purificação para o teu trabalho, para o teu serviço, para o teu chamado na nossa vida, Pai. Nós queremos restaurar o ministério. Tem gente aqui escolhida do ventre, Deus. Tá, pessoas que foram escolhidas do ventre, Pai, que nem era para estar aqui, mas o Senhor trouxe tantos livramentos, e elas poderiam estar fazendo muito mais do que estão fazendo hoje. Ah, Deus, trata com elas nessa noite. Trata, Senhor, com esse homem que sabe que é escolhido para servir e é um ministro. Trata com esta mulher que sabe que foi escolhida para servir e ela é uma ministra. Trata, Senhor Deus, com esse jovem, com esse homem, com esta mulher. Trata, Deus, para que estejamos envolvidos e cumprindo aquilo que o Senhor quer realizar através de nossas vidas. Na casa desta mulher, é ela que o Senhor quer usar. Nesse trabalho é ele, esse homem que o Senhor quer usar. Nessa escola, é essa professora que o Senhor quer usar. Nessa área de direito, é esse advogado que o Senhor quer usar. Senhor, nessas repartições onde essas pessoas estão plantadas, é lá que o Senhor quer usá-las, Senhor, porque eles são sacerdócios reais. Mas pode ser que algumas situações precisam ser tratadas, e nesta noite, Deus, venha fazer uma aliança com eles, Senhor Deus, que estão dispostos a fazer uma nova aliança contigo. Eu convido a você a soltar a mão do seu irmão. Se você quiser colocar a mão sobre o seu coração, e o Ministério do Louvor vai tocar, cantar ao coração do Pai. E se você deseja uma oração sobre a sua vida, que você sente Deus te chamando, você sabe que Deus tem um propósito para realizar na tua vida, mas tem tantos embaraços, eu quero te ajudar nessa noite. Eu quero orar para que cadeias sejam quebradas da sua vida, para que grilhões sejam rompidos da sua vida, para aquilo que está segurando tudo que você tem um chamado de potencial para realizar para Deus, aconteça na tua vida. Se você deseja, saia do seu lugar e venha até aqui na frente, eu vou orar com você.